Olá, meu nome é Kétia, sou nutricionista, formada há 10 anos, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e hoje vou apresentar um pouco do projeto da equipe nutrição do IEDUCA e como tudo isso começou. Falando um pouco de mim, atuei nesse período de tempo como gestora em unidade de alimentação, indústria, restaurante, algumas consultorias. E concentrei também nesses últimos 2 anos atendimento em consultório. Lá atendi um grupo denominado na nutrição como materno-infantil, que envolve aquele casal que gostaria de gerar, engravidar, a gestação e pós-gestação, onde a mãe necessita de uma demanda, um cuidado nutricional maior. Depois dessa fase vem a fase de introdução de alimentos para bebês. E a essa idade, após 1 ano, nós encontramos alguns pais com dificuldades em alimentar o seu filho pela recusa na hora do alimento, que é conhecida como seletividade alimentar ou transtornos alimentares. A posterior a isso, também até a fase da adolescência. Essa foi a concentração da minha atuação nesse período. Com essa visão de cuidado, entendendo a visão de nutrição no desenvolvimento infantil, o projeto IEDUCA pensou em como nós alimentaríamos nossas crianças, qual o tipo de alimento que nós iríamos oferecer. Então, pensando nesse cuidado, nós escolhemos a nutrição funcional. A nutrição funcional aborda o indivíduo, olhando a parte mais bioquímica dela, uma parte mais individualizada. Não trata a doença, mas o indivíduo em sua particularidade. Então, um exemplo prático disso, nós podemos pensar em que, além do macroelementos na nutrição, os microelementos. O que é isso, Nutri? Macroelementos, você imagina assim, um prato montado, um arroz, um feijão, uma carne, uma macarronada. Isso é macroelemento na nutrição, que aborda os grandes grupos. Vamos paralelamente comparar um carro. Um carro, ele precisa da gasolina. Isso é um macroelemento no carro. E no corpo humano, nós vimos na nutrição, enfatizamos na nutrição funcional um microelemento. E o que seria o microelemento? São as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos. Então, esse grupo aborda os microelementos. Paralelamente, comparado ao carro, microelementos seria aquela revisão, aquela troca de óleo, observar itens no carro que mantêm, prolongam a efetividade desse carro. E assim comparado no corpo humano. Quando eu olho microelementos, eu dou matéria-prima para que o organismo funcione bem. Então a dieta funcional ou a nutrição funcional, ela busca trazer ao indivíduo microelementos que garantem uma efetividade nas células, para que essas células bem nutridas venham fazer o papel dela corretamente. Então, trazendo essa visão para nossa escola, nós queremos oferecer para nossas crianças o que há de mais atualizado no contexto da nutrição. Então, no IEDUCA, a proposta é trazer menos industrializados, menos alimentos processados, menos modo de preparos que tem esse perfil inflamatório que está relacionado a doenças. Qual é o perfil da dieta inflamatória? Então, esse perfil ele está relacionado a doenças crônicas não transmissíveis, que são conhecidas como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 1, inclusive, e tipo 2, pressão arterial elevada e hoje, no contexto mais atualizado, que é mais preocupante para nós, é a depressão. Então, crianças que se alimentam bem são mais felizes. Crianças que se alimentam de dietas com perfil mais inflamatório, essas crianças têm a tendência a desenvolver depressão na infância. E esse número tem crescido de forma alarmante.
contextualizando na prática, o que seria um prato? Como se forma um prato inflamatório? Então, é um alimento que contém a fritura, é o alimento que tem na preparação alimentos industrializados, alimentos com corantes, com elementos artificiais que dão cheiro, que dão cor, que dão sabor, envolve esse perfil inflamatório. E pensando um pouco sobre a qualidade na escolha do alimento, nós optamos aqui pelos alimentos orgânicos. Já é sabido que nossa alimentação ela tem uma carga de agrotóxico muito grande. Então nós temos aí algumas técnicas na cozinha que nós podemos baixar essa toxicidade em relação aos agrotóxicos. Contextualizando isso para as crianças, nós temos aqui no Educa uma horta que faz parte da nossa aula de culinária, que é o momento em que o nutricionista vai à sala de aula e executa a educação nutricional, para que isso facilite a aceitação de novos alimentos, salientando que aqui no Educa a equipe é treinada para cuidar de cada fase de introdução de sólidos. Então, o bebê que entra com 6 meses, ele está iniciando com alimentos. Então, consistência, o modo de apresentação, tudo isso é cuidado aqui em Educa. Nós observamos também algumas crianças que têm dificuldades na hora de se alimentar, nós transformamos aquele alimento para que seja mais apetitoso. Então, se ela recebe a pizza comum em casa, aqui ela recebe a pizza funcional. Uma pizza elaborada com cuidado e agregado valor nutricional. E é comum encontrarmos na prática escolar algumas crianças que têm essas dificuldades alimentares. E o que é uma dificuldade alimentar? Não é só aquela criança que diz, não quero comer isso. Às vezes essa criança ela tem dificuldade no processo de deglutição, na hora de fazer movimentos mastigatórios. Então, a nossa equipe da nutrição observa esse comportamento quando é apresentado o alimento para a criança. Como ela se porta, se ela apresenta enjoo, se ela apresenta rejeição, se ela tem uma sensibilidade sensorial àquele alimento. E tudo isso é tratado de forma muito individual. Dentro deste contexto, o Educa tem a proposta de apoiar os pais no que se refere no desenvolvimento nutricional dos seus filhos, já que é sabido que uma criança bem nutrida, ela apresenta o melhor desenvolvimento cognitivo e escolar. E não somente isso, nós oferecemos aqui um alimento funcional, ideal para aqueles pais que procuram, além de uma opção saudável, também os que requerem um cuidado nutricional específico, como as intolerâncias alimentares. E você que está assistindo esse vídeo, compartilhe essa informação. E os pais que se interessarem, venham conhecer nossa estrutura, um projeto que nasceu no coração de Deus. E Educa.